Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em um dos séculos mais fascinantes e produtivos da história da matemática, o século XVIII. Pensa só, Newton e Leibniz tinham acabado de inventar o cálculo. O cenário estava pronto para uma verdadeira revolução. Essa era a grande pergunta no ar. O que fazer com essa ferramenta nova e superpoderosa? O cálculo existia, mas e na prática, como usar? Bom, o século XVIII veio justamente para responder a essa pergunta. Foi uma época de consolidar, expandir e, claro, aplicar essa nova linguagem a todo tipo de problema que se possa imaginar. E para a gente navegar por essa era de tantas transformações, essa análise que a gente preparou se baseia no trabalho incrível do historiador da matemática Maurice Klein e conta com a colaboração especial do professor Rogério Joaquim Santana. Juntos vamos ver como os matemáticos daquela época pegaram as fundações deixadas por esses gigantes e construíram algo totalmente novo. Ok, então vamos lá. Para começar, é super importante entender o clima da época. O século XVIII não foi só sobre criar novas equações, não. A gente está falando de uma mudança completa na cultura, no jeito de pensar e de comunicar a matemática. Basicamente, foi uma tempestade perfeita com 3 ingredientes principais. Primeiro de tudo, a ferramenta, o cálculo, que era algo sem precedentes. Segundo, a aplicação imediata dessa ferramenta na ciência, principalmente na física e na astronomia. De repente, a matemática virou a língua oficial para descrever o universo. E terceiro, para fechar com chave de ouro, a criação de academias e revistas científicas, que fizeram as ideias circularem numa velocidade nunca antes vista. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Tinha um otimismo no ar que era contagiante. Era como se os matemáticos sentissem que tinham, finalmente, a chave do universo nas mãos. E aí começou aquela corrida, sabe, para ver quem seria o primeiro a abrir a próxima grande porta do conhecimento. Bom, vamos entrar agora na primeira grande área que se transformou completamente, a geometria. Pensa assim, antes, a geometria se preocupava com formas paradas, perfeitas. Agora, o jogo mudou. O grande desafio era descrever o mundo como ele realmente é, dinâmico, sempre em movimento. E aqui está o pulo do gato. A geometria clássica, aquela do Euclides, era ótima para triângulos, círculos, mas para descrever a órbita de um planeta, a curvatura de uma montanha, aí já não dava mais. É nesse ponto que entra a geometria diferencial, que usa o poder do cálculo para analisar essas formas supercomplexas, pedacinho por pedacinho. E o mais interessante é que essa teoria toda foi impulsionada por um problema bem do mundo real. Imagina o desafio dos navegadores e cartógrafos da época. Como é que se pega o nosso planeta, que é uma esfera, e se desenha ele num mapa plano sem que tudo fique completamente distorcido? Pois é, a geometria diferencial chegou trazendo as ferramentas para resolver exatamente isso. Agora a gente vai para uma área que é cria total do século XVIII. E ela nasceu de uma busca que é muito humana, né? Aquela busca pela melhor maneira de fazer alguma coisa, a busca pela solução ótima. Para entender isso, tem um exemplo clássico que é simplesmente fantástico, o problema da braquistócrona. É o seguinte, imagine 2 pontos, um aqui em cima e outro um pouco mais para baixo. Se a gente soltar uma bolinha lá de cima, qual é o caminho que ela tem que fazer para chegar lá embaixo no menor tempo possível? A nossa intuição grita. Uma linha reta, claro, é o caminho mais curto. Só que não. A matemática vem e mostra uma coisa surpreendente. O caminho mais rápido não é reto, é uma curva bem específica chamada cicloide. E esse exemplo é genial, porque ele mostra exatamente por que se precisava de uma matemática nova. O objetivo não era mais achar só um número ótimo, mas sim um caminho ótimo, uma função inteira. E o nome dessa matemática nova é cálculo de variações. A missão dele é justamente essa, encontrar a função que otimiza alguma coisa. Seja o caminho mais rápido, como a gente viu, seja a forma de uma bolha de sabão, ou até o princípio que rege todo o funcionamento da mecânica clássica. É algo realmente poderoso. E quem desenvolveu isso tudo? Bom, a gente está falando de gigantes como Euler e Lagrange. Euler, ele meio que construiu os alicerces, já Lagrange veio com um método super elegante, super poderoso e conectou tudo isso a uma ideia quase filosófica, o princípio da mínima ação, que é basicamente a ideia de que a natureza sempre escolhe o caminho de menor esforço, o mais econômico. Mas olha, nem tudo foi sobre criar campos totalmente novos do zero. O pessoal do século XVIII também se dedicou muito a fortalecer o que já existia. E aqui a gente fala principalmente da álgebra.
Foi tipo uma grande organização da casa, um esforço enorme para formalizar tudo que já se conhecia, deixar mais rigoroso. Eles olharam com mais cuidado para os sistemas de números, avançaram muito na teoria das equações, inventaram os determinantes para resolver sistemas de um jeito mais fácil e até resgataram o interesse pela teoria dos números, que é a matemática na sua forma mais pura. Nomes como Euler, ele de novo, e Legendre não estavam só expandindo as fronteiras, eles estavam também pavimentando a estrada que já existia, deixando o terreno firme e garantindo que a base da matemática fosse forte como uma rocha para tudo que as próximas gerações iriam construir em cima. E com tudo isso, a gente chega na reta final. Qual foi o saldo dessa história toda? A gente pode dizer, sem medo de errar, que o século XVIII foi o período em que a matemática finalmente atingiu a maioridade. Então, só para a gente amarrar as pontas, o cálculo foi usado para tudo que é lado. A geometria diferencial nasceu para descrever o mundo real com suas curvas e formas complexas. O cálculo de variações foi inventado para achar a melhor solução para as coisas. A álgebra e a teoria dos números ficaram muito mais robustas. E talvez o mais importante de tudo, a matemática se consolidou de vez como a linguagem universal da ciência. A grande sacada é essa. O século XVIII pegou aquela promessa incrível que era o cálculo e fez acontecer, transformou em realidade. A matemática deixou de ser um monte de técnicas isoladas e virou essa disciplina gigantesca, toda conectada, superpoderosa, prontinha para os desafios do século seguinte. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se lá no século XVIII o desafio era achar o caminho mais rápido ou fazer um mapa do mundo, hoje os nossos desafios são outros. A gente quer otimizar redes neurais, modelar o clima do planeta, entender o próprio tecido do espaço-tempo. A pergunta que fica é: que tipo de matemática está nascendo agora para resolver os grandes desafios do nosso tempo?